Olá pessoal, aqui é o professor Ramon para finalizarmos o nosso exercício da papelaria. Okay? Essa é a quinta e última parte, onde finalmente a gente chegou no paradigma orientado a objetos. Então, o exercício segue aquela mesma ideia da gente melhorar o programa anterior, só que dessa forma, dessa vez, a gente vai estar trabalhando o quê? A gente vai pegar as abstrações de dados, que nós já temos ela pronta, tá? E as abstrações de algoritmos, então a gente vai estar trabalhando com as duas abstrações. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, são os algoritmos que são relacionados a quem? A esses dados aqui. Tá? Quando a gente já está nos próximos posts que nós estamos falando sobre classes, eu vou reforçar um pouco mais sobre como é que a gente resolve essa questão aí. Nós temos abstrações de dados e a gente quer juntar com os algoritmos que tratam desses dados. Né? Então, quando a gente vai estar trabalhando com orientação a objetos, a gente quer juntar coisas relacionadas, ok? Assim como a gente tem feito nas outras formas de encapsulamento. A gente vai trabalhar com coisas relacionadas, ok? Então, vamos lá para o Eclipse. E aqui nós vamos criar o nosso último pacotinho. Espero que vocês já estejam craques nisso. Botão direito aqui, New Package, a gente cria o pacote 5, do exercício 5. Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui, para nós termos uma cópia do nosso programa. Clicamos duas vezes. E aqui nós temos o nosso ponto de partida, aí, que seria a cópia do exercício anterior. Bom, no paradigma orientado a objeto, a gente trabalha com classes. Okay? A classe, ela não só pode representar um dado estruturado, como é nesse caso aqui, como ela pode representar realmente o que a gente chama de objeto no nosso sistema, né, no paradigma orientado a objetos. Então a classe, o que ela faz? Ela junta os dados de uma determinada abstração com os algoritmos que trabalham em cima desses dados. Okay? Porque hoje, né, nesse momento, os dados do nosso algoritmo, do nosso produto estão aqui, eles estão aqui, e os algoritmos estão separados, estão em outro pedaço do código, está em outra parte. Eles estão realmente separados. E a ideia da orientação a objeto é a gente juntar essas duas coisas, porque elas são relacionadas. Ok? Todas essas três funções são relacionadas ao produto. Pô, e o produto está aqui, ó. Ok? Então, já que a gente está fazendo uma transição desse paradigma, a forma que a gente pode fazer aqui é realmente tirar essas funções daqui. Eu vou recortar elas daqui. E eu vou jogá-las para cá. Ok? Então agora, nós temos uma classe. Nós não temos só uma simples estrutura de dados. Desculpa, dados estruturados. Né? Não temos um dado estruturado. Nós temos uma classe. Okay? Que junta quem? Dados e seus algoritmos. Os algoritmos que trabalham em cima desses dados. Que são as nossas funções. Só que, no paradigma orientado a objeto, uma classe ela não tem função. Okay? Ela tem o que a gente chama de método. E a gente precisa fazer essa pequena alteraçãozinha aqui, que é tirar esse static. Esse static que vai fazer com que a gente saia do paradigma procedimental e vá para o paradigma orientado a objetos. Okay? Então agora, essas funções que a gente agora passa a chamar de método, vai trabalhar em cima de quem? Dos dados do produto. Okay? Então, essa primeira alteração que a gente fez foi tirar o static, para sair do paradigma do paradigma procedimental. E a segunda alteração que a gente tem que fazer é tirar esse parâmetro daqui. Porque a gente não precisa mais agora passar essa informação. Essa informação já está disponível para a gente. Nós já estamos dentro do produto. Quem estiver usando essa classe agora, não precisa mais passar essa informação. Essa informação está junto da nossa classe.
A gente juntou as duas coisas. Então a gente não precisa mais passar essa informação. Então eu vou tirar daqui. E obviamente que essa variável P passa a não existir mais. Mas não tem problema, porque o que a gente está querendo é a descrição, e a descrição já está ali para a gente. O Eclipse está até pintando aí para a gente a mesma variável. Olha só. Quando a gente clica aqui em descrição, ele já detecta que na verdade a gente está trabalhando em cima de quem? Desse dado chamado descrição, que fazia parte do nosso dado estruturado anteriormente. Que agora a gente passa a chamar de quê? De atributo. Cada um dos dados dentro de uma classe a gente chama de atributo. Okay? Tem um post mais à frente que dá a nomenclatura correta aí de cada uma dessas partes da nossa classe. Okay? Então, os dados dentro de uma classe se chamam atributos. E as funções a gente passa a chamar de método. Ok? Bom, e como é que a gente usa isso aqui agora? Muito simples. A nossa criação de variável continua sendo da mesma forma. Ok? Só que agora a gente pode falar, né, que isso aqui é a criação de um objeto. A gente antes estava falando que era o valor daquele produto, né, dessa variável. Agora a gente realmente passa a entender isso como um objeto. Tá? No paradigma orientado a objetos, cada um dos valores que representam um determinado produto, né, cada conjunto de variáveis que estão encapsuladas dentro de um dado estruturado, esse dado estruturado agora a gente chama simplesmente de objeto. Okay? Porque ele não tem apenas só os dados. Agora ele também tem as funções que vão trabalhar em cima desses dados. Eu repito bastante essa informação, gente, para que vocês absorvam esse conhecimento. Okay? Ele realmente é essa ideia. A gente está trabalhando com um dado estruturado que agora não tem somente dados, também tem funções. E aí, eu falei para vocês que a gente não precisa mais passar essa informação aqui. Okay? Só que como a gente está trabalhando no paradigma orientado a objeto, agora a gente tem um objeto. Então, em vez de a gente simplesmente chamar uma função, a gente faz o quê? A gente passa mensagens para aquele objeto. E o objeto, como eu falei, está aqui em cima, né? A gente agora não chamou de simplesmente dado estruturado. Isso aqui agora é um objeto. Então, a nossa variável produto é um objeto no nosso sistema. Que objeto do quê? Que objeto é esse? O produto. Ele representa o nosso produto. Então, essa variável aqui agora, que é o nosso objeto, a gente passa a enviar mensagens para ele. E enviar uma mensagem nada mais é do que executar aquela função, aquele método que a mensagem representa. Então, se eu estou querendo inserir um produto na base, eu vou mandar uma mensagem para esse produto aqui, dizendo para ele inserir essas informações no banco de dados. Então, como é que eu faço isso? Da mesma forma que a gente acessava os dados por meio do operador ponto, aqui a gente manda uma mensagem também pelo operador ponto. Então, a gente faz produto, ponto, o Eclipse está ajudando aqui, né? Tudo que a gente pode agora chamar em cima da nossa variável produto, eu estou querendo inserir o produto aqui, ok? Que é simplesmente esse método que a gente chamou. Então veja só, parece que a gente trocou 6 por meia dúzia aqui, né? Antes a gente tinha uma função que tinha como entrada um produto, ok? Agora a gente tem um objeto para o qual a gente envia uma mensagem, ok? E essa é a mensagem, esse é o objeto. Uma mensagem nada mais é do que o quê? Executar uma função desse objeto. E como a gente não chama função, a gente chama de método, é a execução de um método daquele objeto. Ok? Então agora a gente tem que fazer a mesma coisa para as outras funções. Antigamente eram funções, agora a gente não tem mais função. A gente tem um objeto ao qual a gente envia uma mensagem. A gente tem um objeto produto ao qual a gente envia alguma mensagem.
Nesse caso aqui, a gente está enviando essa mensagem, a gente está pedindo para o objeto inserir uma informação no banco. Aqui a gente está pedindo para o objeto para alterar essas informações. E aqui a gente está pedindo para ele remover essas informações. Ok? É bem simples assim mesmo, gente. Então, o projeto está pronto. Ok? Então, aqui nós temos a criação de uma variável do tipo produto, porque também, da mesma forma que o dado estruturado, quando a gente cria uma classe, a gente está criando um tipo novo de dado. Né? A gente tem um tipo novo agora, chamado produto. Então, a gente continua criando essa variável. Aqui a gente tem a criação do objeto. E aqui a atribuição desse objeto para essa variável. Então, agora essa variável passa a ter esse produto na memória. Aqui, na verdade, o que nós estamos tendo? A criação de todas aquelas variáveis que tem dentro da classe produto. No caso, o código, a descrição, o preço e se ele está em promoção. São as 4 variáveis que temos dentro da nossa classe. Okay? E a partir daí, quando a gente já tem os dados dentro do nosso objeto, a gente cria o objeto. Depois a gente vai falar sobre a diferença entre classe e objeto. Mas só para a gente ter uma visão rápida, classe é a definição, de como é um produto dentro do nosso sistema. Ele não é o produto ainda. Ele é só uma descrição. E a criação desse produto a criação desse objeto que a gente chama, dentro da memória do nosso sistema, se dá por meio do comando new. Então, nós temos uma variável aqui e o objeto aqui. E a atribuição dele faz com que a gente passe a poder usar esse objeto que está na nossa memória. E aí, a gente pode usar essa variável para conversar com ele. Aqui a gente está acessando cada uma do que? O que a gente chamou de atributo. São os dados do produto. E aqui embaixo, a gente usou para executar algoritmos dentro desse objeto. Esses algoritmos a gente chama de método. Ou, quando a gente está usando a chamada de método aqui, a gente também chama de envio de mensagem. Estamos enviando uma mensagem, inserir produto, para esse objeto aqui. Então é isso. O programa está funcionando, vamos testá-lo. Botão direito aqui no Program, que a gente quer executar. Executar com uma aplicação Java. Esse aviso aqui foi até interessante, porque a gente nunca viu acontecendo, Acontece quando a gente não gravou o nosso programa. Quando tem um asterisco aqui do lado do nome do arquivo, significa que a gente não gravou. Então, o Eclipse está falando o seguinte: olha, você não gravou. Como é que você quer que eu compile esse programa se você não gravou, E aqui ele está pedindo uma confirmação. Quer gravar? Não quero, quero gravar. Sim, ele vai compilar e executar. Então, aqui ele está pedindo o código 100, vai ser a caneta. Ela custa R$ 3,50. E ela está em promoção aqui, vou falar que ela está em promoção, true, E eu vou pedir a inclusão desse produto no nosso sistema. Então tá aí, o produto caneta foi incluído com sucesso. Alguns alunos gostam de ver a execução disso passo a passo. Então eu vou fazer essa mesma execução agora usando a técnica de debugging, A gente faz isso como? A gente tem que colocar um ponto de parada no nosso sistema, aqui, no nosso programa, clicando 2 vezes aqui do lado esquerdo. Ele até fala que eu tenho um breakpoint, um ponto de parada nessa linha. E aí, em vez de a gente executar o programa, run as, a gente vai falar debug as, uma Java application. Aqui eu tenho que pedir permissão para o firewall, porque essa comunicação entre Eclipse e o programa se dá via rede. Eu vou permitir o acesso. Aqui ele está falando
se eu quero mudar para um outro tipo de visão do meu sistema aqui no Eclipse, ok? Eu vou falar aqui sim para vocês verem como é que funciona. É só uma reconfiguração dessas janelas do Eclipse, ok? Vocês podem ver que agora nós temos o quê? O programa aqui em cima, e aqui nós temos informações sobre as variáveis, sobre qual função está sendo executada, e aqui embaixo o que está sendo executado, nosso console, ok? E a forma de você executar aqui, o passo a passo, é através dessas flechinhas aqui, ó, Step Over, ok? E ele dá qual é a tecla de atalho, que é F6. Então eu não vou ficar lá clicando não, eu vou usar o F6. Então cada vez que eu aperto F6, ele vai executar uma linha do meu programa, ok? Então a primeira foi a criação daquela linha lá do nosso componente para fazer a entrada de dados. Ele até aparece aqui, ó, nosso componente. E agora eu vou mostrar para vocês a criação desse objeto. Quando eu aperto F6 aqui, ele vai criar essa variável produto para a gente. Olha só, ela é do tipo produto. Agora o que é interessante é que dentro dela nós temos outras informações. Que informações são essas? São exatamente os dados do nosso produto. Ok? E conforme eu vou dando F6 aqui, e eu vou executar o código, então aqui ele fez a impressão do código aqui, e aqui ele está pedindo esse código, então tem que entrar com essa informação, é isso que ele está esperando que aconteça. Então vou entrar com o código 300 aqui, apertar Enter, você pode ver que voltou aqui o nosso passo a passo, e aqui o Eclipse destacou para a gente que houve uma mudança de valor numa variável. E foi exatamente o que aconteceu. A gente entrou com 300 no código e ele foi parar aqui dentro. Dentro de quem? Da variável produto, mas especificamente na variável código que está dentro da variável produto. Ok? Então nós vamos continuar aqui, F6, F6, ele está pedindo a descrição. Então eu vou entrar com a borracha. E está aqui, ó, a borracha apareceu aqui para a gente. Eu vou continuar a execução. Ele vai pedir o preço. A borracha vai custar 50 centavos. Está aqui a informação. E eu vou dizer que ela não está em promoção. Falso. Ok? Como a variável já começou com falso lá, ele nem mudou aqui, dizendo que não houve alteração de valor. Ok? E aí nós temos a última entrada de usuário, que é o quê? Qual é a operação que a gente quer fazer? Eu vou fazer a alteração. Então, agora que ele entrou, e nós fizemos as entradas de dados, né? Nós fizemos as entradas de dados, a gente vai para o processamento. E a operação, se a gente for olhar aqui, nas variáveis que existem no nosso sistema, né? A gente vai ver que a operação aqui está como A. Então ela tem que vir para cá. Ó. Se eu der um F6 lá no switch, ele tem que vir para cá. Ele está esperando a gente executar o switch. Então, na hora que eu fizer F6, vocês podem ver que ele pulou para o caso seja o valor A. E aqui nós temos a execução desse método. Ok? Só que em vez de executar simplesmente esse método, executar o que a gente chamava de função, eu vou usar um outro comandinho, que é esse aqui, ó, o step into. Significa que eu não quero simplesmente executar, eu quero entrar dentro desse método, ok? E a tecla de atalho é o F5. Então, se eu apertar F5 aqui, ele tem que ir lá para o método alterar produto, ok? Ele veio aqui para o método alterar produto. E ele vai executar o quê? Ele vai formatar essa string passando a descrição. Mas que descrição que é essa? Pois bem, nós estamos, se vocês estão lembrados, dentro da classe produto. Ó. Nós estamos dentro da classe produto. E essa descrição é essa. Ué, mas quem é essa descrição? Horas, a gente não estava executando em cima deste produto aqui, e esse produto não tinha todas aquelas informações. Quando a gente vem parar dentro desse produto, aqui dentro dessa classe, na execução do método,
nós temos uma variável dis, que representa o objeto que a gente está executando, e dentro dela vai ter quem? O código, a descrição, o preço, a promoção, que veio lá do programa principal. Era em cima desse objeto que a gente está executando o método. É com este objeto que a gente está conversando, que a gente enviou a mensagem. Ok? Então, se a gente continuar a execução dele, agora a gente pode usar o próprio F6 aqui, ele vai mostrar na tela, não, vai retornar aquela informação. Ok? Então, quando eu apertei F6, ele como se tivesse executado esse método. A gente executou ele e voltou. E agora ele está esperando a gente apertar F6 para que ele finalize o quê? Com a atribuição do valor que a gente calculou lá, né? Na verdade eu chamo de cálculo, mas foi a formatação dessa string aqui. A gente criou essa string e retornou. Então essa string que foi criada lá vai ser atribuída à variável mensagem. Então quando eu apertar F6 aqui, tem que aparecer aqui uma nova variável chamada mensagem. Na verdade ela já existe, né? A gente criou ela lá em cima. F6, então está aqui a mensagem e a mensagem formatada. O produto borracha foi alterado para sucesso. Então a gente já tem a nossa mensagem pronta. A gente usa o break para finalizar o nosso switch. Então apertei F6. Ele saiu do switch e nós vamos estar executando a nossa o nosso último comando, que é simplesmente mostrar na tela a mensagem aqui. Ok? O produto borracha foi alterado para sucesso. E a gente pode finalizar a execução apertando F8. Continua a execução sem fazer mais o passo a passo. Ok? Eu vou apertar F8 e ele finaliza F8 e ele finaliza o nosso programa. Ok? Está aqui a execução do nosso programa feito passo a passo. Para a gente voltar para a nossa tela de programação, né? Porque a gente está na tela de debug, a gente clica aqui nesse ícone aqui em cima. Eu não sei se vai estar sendo visível aí para vocês, mas no lado direito aqui a gente tem o ícone do Java. A gente clica aqui em Java e a gente volta para a nossa tela de programação. Ok? Então está aí o nosso programa transformado em orientado a objetos. Ok? Se vocês voltarem no exercício, na descrição do exercício, a gente tem um pedaço aqui atrás, aqui embaixo, onde a gente deve fazer uma reflexão sobre como esse exercício nos ajudou, né? Como cada uma dessas abstrações e encapsulamentos nos ajudou a resolver os nossos problemas. Ok? É óbvio que a gente passou pelos paradigmas e a partir de agora a gente vai estar sempre trabalhando com paradigma orientado a objetos. Então, nos nossos próximos exercícios, a gente sempre vai estar criando uma classe que vai representar alguma coisa do mundo real. Okay? A gente sempre vai estar trabalhando com alguma coisa do mundo real, né? E a gente vai transformar essa coisa que é do mundo real para dentro do nosso sistema. Isso é um processo de abstração, né? E ele vai se refletir no nosso programa. E a forma como a gente trabalha na orientação a objetos ajuda a gente a expressar essas coisas do mundo real dentro do nosso programa. E aí, óbvio, tem a mão inversa. A partir do momento que a gente escreveu dessa forma, quando a gente precisar compreender esse programa, 6 meses depois, por exemplo, que a gente escreveu, se a gente precisar dar uma manutenção futuramente, a gente vai conseguir compreender esse programa melhor. Ok? Um terceiro item aqui é que quando a gente cria aquela classe, eu vou voltar lá no Eclipse, quando a gente cria essa classe produto aqui, agora a gente pode reutilizar essa classe em todas as outras partes do nosso programa. Então a gente não precisa ficar criando o mesmo código em vários lugares do programa. A gente reutiliza essa informação. Ok? E obviamente,
Da mesma forma, já que a gente pode reutilizar essa informação em outras partes do nosso programa, quando a gente precisar alterar, basta que a gente altere nesse ponto específico, que essa mudança se reflete nas outras partes do nosso código. Ok? Nós vimos bem isso no exercício 4. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse exercício que a gente dividiu em 5 partes. E como é o nosso último vídeo, eu peço para que vocês assinem o canal do YouTube, né? Assim vocês vão ficar sabendo dos próximos vídeos que eu estiver colocando. E se possível, lá no site, aqui do lado direito, a gente tem um lugar onde a gente pode se inscrever na lista de e-mails, tá? Então, aqui nesse caso, se você se inscrever nessa lista de e-mails, quando eu colocar algum post novo, que seja um pouco, talvez até diferente, alguma coisa um pouco mais diferente em relação às nossas disciplinas, eu vou estar avisando aí por meio do e-mail, ok? Então é isso aí e até a próxima.